nesta nossa conversa temos o prazer de ter connosco Januário Turgal Ferreira, Bispo das Forças Armadas e de Segurança. Boa tarde, obrigado por estar connosco aqui. Uma primeira pergunta que eu gostaria de lhe colocar e que pode ser o início da nossa reflexão, enfim, a antropologia, a sociologia tem-nos mostrado que nas últimas dezenas de anos a prática religiosa católica tem estado de alguma forma, enfim, a sofrer uma erosão. Enfim, temos aquele célebre conjunto imenso dos católicos não praticantes. Quais é que são os desafios que perante este quadro se colocam hoje em dia à Igreja Católica? Eu, pessoalmente, institucionalmente, acho que é um período fabuloso para a Igreja Católica. Todos os períodos são fabulosos para qualquer instituição que tenha uma missão de servir. Não é? Não de servir, mas servir. E acho que este período e outros períodos, num país que tem uma tintura retintamente católica, e teríamos que analisar quais são essas múltiplas expressões do chamado catolicismo, mas numa altura em que se diz que há uma decadência e se começa a observar um conjunto de índices, pessoas não vão à igreja, não participam na Eucaristia, não leem, não acreditam, não sabem, há uma indiferença total. Eu caracterizo sobremaneira o período que nós estamos a viver de uma forma geral que atinge o mundo religioso, mas também o mundo cultural. Dou-me conta, isto é apenas uma hipótese a comprovar, não tenho certezas, e logo nesta matéria de índole sociológica, a mim parece-me que nós estamos a viver hoje em Portugal e na Europa, mas fundamentalmente os países de raiz ou de habituação mais católica, mais religiosa. Se muitas dessas expressões eu posso considerá-las religiosas. Não é? As pessoas vão à igreja, ou as pessoas acreditam, mas ao mesmo tempo defendem a pena de morte, por exemplo. Não é? Ou são capazes de defender o terrorismo, ou são capazes de ficar escandalizadas quando se diz que o direito internacional tem regras muito sérias quanto a um regime de defesa organizado pelas Forças Armadas. Não vale tudo. Portanto, há normas, há regras, etc. Ora, eu acho que neste período, fundamentalmente em Portugal, nós vivemos num período de indiferença. E num período de indiferença genérica e do ponto de vista cultural. Por muito apetite que haja em setores brilhantes que os há em Portugal, no mundo universitário, infelizmente pouco acarinhado pelo poder político vigente, que também não tem cultura, mas por muito que haja de explosivo em investigação, em laboratórios, em cursos de ponta que temos, em cérebros, em investigadores de grande tomo que temos em Portugal, com ressonância internacional, no dia-a-dia, aquilo de que eu me dou conta, nesta aproximação genérica, sem lançar mão de inquérito de sociologia, para mim tem muito interesse, mas como espectador do mundo, aquilo que me choca é a indiferença pelos dados da cultura. Isto é, as pessoas no fundo não têm o mínimo interesse por um filme, são incapazes de discutir a estrutura cultural do filme, fazer uma análise dissecada dos Maias do Bessa de Queiroz, por exemplo. Não tenho o mínimo interesse em saber escrever com o brilhantismo do Camilo Castelo Branco ou de Padre António Vieira. Confundem, não sabem o que é o gótico ou o românico, não sabem quem é o Messiaen,
em música, o que é o Pássaro de Fogo de Stravinsky, por exemplo. Isto não é uma questão de tabuleta, isto não é uma questão de cultura geral de pacotilha, mas no dia a dia, esta fome, este apetite de saber, de perceber, de ir ao fundo das coisas. Eu costumo dizer que isso é que é uma espiritualidade da cultura. A espiritualidade da cultura dá espírito crítico, dá fome de investigação, dá a travessia das grandes florestas de saber, ler, comprovar, ouvir, comparar vídeos, comparar filmes, juntar o pluralismo das expressões culturais, não é? A música e os seus diversos ritmos, pôr o Beethoven hoje em ritmo contemporâneo, por exemplo. Ora, esses interesses há-os eu diria, em grupos menores, do ponto de vista quantitativo. O que é que resta do ponto de vista de mentalidade portuguesa? A superficialidade. Se alguém chegasse hoje a Portugal e quisesse um indicador, sei eu ser pessimista, às vezes dizem-me que sou um bocado pessimista, mas um indicador sociológico da forma como se vive em Portugal é à noite ligar a televisão. Se eu ligar os canais principais que há neste país que se chama Portugal, eu vejo, e eu que gosto, olha, neste momento sigo até uma das telenovelas brasileiras, eu gosto. Não sei se é um bom cartão de apresentação, mas como é que se põe um setor populacional diante da televisão às 9 da noite até à meia-noite ou 1 da manhã, a ver 3 telenovelas, é porque aquilo dá, tem público, paga a publicidade, não é? Ou a publicidade paga tudo isso. E quando olho para um canal onde pode haver uma certa tintura de saber, por exemplo, o Canal 2, vejo que há uma indiferença, não há público, não há audiência. Ora, essa espiritualidade de cultura, eu acho, eu encontro muito neste fenómeno português, que teve, Portugal tem uma religiosidade marcantemente popular, marcantemente tradicionalista, teve situações históricas, eu não digo terríveis, foram aquelas que ocorreram, mas foram marcadas por fenómenos religiosos, desde uma perseguição da República, que teve aspectos muito positivos. Quem fizer hoje um estudo do sistema, da perspectiva católica, quando eu fui educado com uma visão aterradora da República, não é? E depois, quando comecei a estudar a história, comecei-me a civilizar e vi que, afinal de contas, a República, com todo aquele arreganho de anticlericalismo e de jacobinismo, no fundo, não fez mais contradizer certas formas também de fanatismo e de jacobinismo, ao contrário, e que havia em muitos crentes. No fundo, eram iguais em formas tribais de agir. Não é? Mata, esfola, persegue, traz o varapau debaixo da capa para bater, se puder, assalta uma casa só porque são republicanos e não são monarcas e tal. Nós tivemos tudo isto e temos convivido com duas linhas fundamentais. Uma muito pouco expressiva, numericamente, sabe melhor do que eu, que é um determinado grupo com um aprofundamento cultural, universitário, ou até para além dos muros da universidade, pessoas que estudaram por si, que arranjaram grupos de investigação, que leem revistas de especialidade, que buscavam naquela altura, em que os livros eram proibidos, livros de espessura cultural para além das pobres fronteiras portuguesas. Esse é um grupo, de facto, para mim, marcantemente minoritário. E depois, há esta opinião pública geral portuguesa, e digo com muito respeito, estou
a vislumbrar a visão, por exemplo, do nosso grande Eduardo Lourenço, o que é que nós vemos? Há um analfabetismo religioso. Isto é, ou eu tenho que respeitar e respeito formas religiosas espontâneas, por exemplo, de índole da religiosidade de Fátima. Um grande número de pessoas nem diz Nossa Senhora, diz a Santinha. Mas quem é Nossa Senhora, por exemplo? Do ponto de vista de saber, e um saber, isto é, proporcional à mentalidade cultural da pessoa, que é capaz de nem saber ler. E quando eu digo isto, digo com o máximo respeito por essa pessoa e com desrespeito por um país que permitiu o analfabetismo cultural, como todos nós sabemos. Mas há este analfabetismo. E, no fundo, mesmo as pessoas que têm um certo contacto com a Igreja, também digo relativamente a outros temas, não é? Eu acho que um grande número de portugueses, aí a partir dos 17 anos, nunca mais estudou português. Toda a rapaziada e raparigada que eu encontro falam inglês, falam francês ou falam alemão, fundamentalmente inglês, como falam português, não é? Mas estudaram inglês numa fase mais tardia, começaram também mais cedo, 2 anos, 3 anos, e depois aprofundaram, e depois tiveram viagens, tiveram contactos e tal. Mas a língua portuguesa, praticamente a partir de 16 anos, nunca mais é estudada. Nunca mais ninguém estudou português. Um grande número da população portuguesa não leu praticamente 1, 2 ou 3 obras de grande expressão nacional depois de entrar, foi para Físico-Químicas, com todo respeito por esses cursos, porque eu sei que há pessoas que têm esse interesse. Mas a língua portuguesa não é estudada, não foi estudada. Eu comparo muitas vezes com a forma religiosa. Mesmo aqueles que tiverem contacto com a Igreja Católica, fizeram a catequese, quando muito tiveram ali um curso mais ou menos secundário, aproximado, resumido até aos 15, 16, receberam o sacramento do Crisma, mas nunca mais leram nada. Ler a Bíblia, ler a Palavra de Deus, ler um grande teólogo, um grande filósofo, agarrar no José Saramago, na sua visão metafórica sobre Jesus Cristo, por exemplo, ou sobre Judas. O que é que eles sabem sobre Judas? E quando digo isto, digo com certeza, não para exorcizar. E é essa visão que eu tenho um bocadinho de país. Eu tenho uma visão, espero que não pessimista, de pessoas que não sabem, mas para mim o pior é não ter o gosto de saber. Eu repito muitas vezes que o melhor curso que existe é aquele que não é dado por nenhuma universidade. Não há nenhum curso em qualquer, pelo menos eu não conheço, em qualquer universidade do mundo onde se aprenda a gostar de saber. Eu gostava de saber físico-químicas, eu gostava de saber bioquímica, eu gostava de saber matemática. Olha, ter este curso, depois vai estudar matemática. Ter este curso, vai estudar filosofia. Não há. Portanto, o gosto aprende-se, apreende-se à medida que alguém estuda um determinado conteúdo. Estou em filosofia e pouco a pouco eu começo a ficar fascinado. E pouco a pouco eu começo a estudar por mim. E pouco a pouco não são os exames nem são as notas. São os livros que eu compro, são as investigações que me prendem, são as dúvidas que eu atiro à cara de cada um. Até pode ser que haja angústias metafísicas que eu tenho encontrado. E quem é que lhe pôs essa angústia? Não, fui eu. As leituras, a vida não tem sentido, o dinheiro não me chega, o namoro tenho tido quantos, a vida acabou. E as pessoas começam a pôr problemas de ordem vital ou existencial para se manterem um bocado nisto que é na vida e tal. Agora os cursos não têm saída,
estive na Lusófona, não arranjo emprego, estive na Nova, não consigo, comunicação social, aquilo são aos milhares, psicólogos, já passou essa época, querem médicos, querem, mas é lá para o interior, para a aldeia sertaneja, que ainda as há e tal, isso não me interessa e tal. Não? Essa foi a vida de carrasco que o meu pai teve. Não, eu sou filho da liberdade e da civilização, quero respirar e tal. Eu dava essa minha interpretação aligeirada. Então, nós ficamos diante do fenómeno religioso quase na mesma postura como ficamos diante de outros ramos de saber. Claro que há preconceitos, a religião é obscurantista, a religião mina os horizontes, a religião é fanática, e é fanática, pela forma como a gente vê os adeptos do clube. Muitos clubes religiosos têm adeptos que fazem com que o próprio clube vá se sobrar na falência, não é? Ora bom, e tudo isto vai virar, mas ao mesmo tempo, nos dias de hoje, a religião começa a abrir janelas, isto agora se repete, as janelas do Porto, começa a abrir janelas, mas é de luz. Abre a janela, porquê? Porque eu começo a verificar, que há pessoas, na forma como se exprimem, e dou já um exemplo, pela forma como se exprimem, como pensam, como raciocinam, como transmitem, como transpiram até os seus conceitos e a sua visão da vida, tudo aquilo faz-me pensar. Portanto, a religião não é um remédio que me seja imposto, nem é um medo do papão, nem é uma manta de pecados, nem é uma indumentária persecutória, não. Para mim a religião é cultura. Há milhares de pessoas em Portugal que compram o Público ao domingo para ler Frei Bento Domingos. Eu conheço. Mas essa questão vai exatamente ao encontro de algo que se verifica. Nós vamos a uma livraria qualquer e dentro dos 10 livros mais vendidos estão sempre um grupo deles que, enfim, de forma mais direta, mais indireta, seja um romance histórico ou não, mas a questão religiosa, o mundo da religião, das espiritualidades, está sempre presente. Não é? Só que uma diferença, Paulo, é verdade, só que o que hoje começo a ver é que é uma literatura de cordel. Assim como há pessoas que descobriram que põe num escaparate aí de um dos nossos quiosques a vida das nossas atrizes, atores, das chamadas figuras públicas. A Rita Pereira deixou fulano, agora já namora com fulano, o Zeca está a fazer uma novela, já deixou a namorada, etc. Fulano separou-se, falou, fulano vai casar pela 4ª vez e tal. E as pessoas, eu vejo, nas manhãs, muito cedo que vou comprar, as pessoas não compram porque não têm dinheiro. Não é? Eu vou comprar o Público e vejo as pessoas a ler o escaparate. Ora, eu acho que também há um tipo de literatura religiosa que é tipo cor-de-rosa. Isto é um tipo de literatura que entorpece. É uma espécie de morfina. As pessoas, é tudo muito cor-de-rosa, sentimentos muito românticos. Há pessoas que estiveram mortas e, pelos vistos, estiveram quase do outro lado, tiveram com um pé do outro lado da vida, mas depois daquilo lá recuperou e vieram. São capazes de dizer que o Mandela felizmente vive e quando ele festejou 95 anos, que o Mandela, o grande Mandela, que é capaz de estar neste transe terrível, para além da idade, da doença gravíssima que tem, que já esteve do outro lado da vida, agora felizmente que já está cá do lado. Portanto, começa a haver um tipo de construção de metáforas, de estruturas oníricas, de sonho, sentimentalismo. Eu gosto muito da emoção.
mas o sentimentalismo destrói toda a racionalidade, não é? Esforçou o sentimentalismo. Mas, ao mesmo tempo, além dessa categoria, dessa literatura, temos uma outra literatura que se calhar ainda vende mais que essa, que é uma literatura que pega nos quantos lugares comuns e uma obra qualquer que reúna maçonaria, Opus Dei, qualquer problema em torno do Vaticano, obviamente vai vender imenso. Quer dizer, não é? Tudo aquilo que é exploração emocional, exploração temática, em que nós assistimos abordagens de problemas de sexo, em problemas sectários de grupos fechados, de histórias proibidas, de amores frustrados, não sei o que mais, de outra face, o que significa de montras de duplas personalidades, isso vende. Se nós dissermos, se eu agora escrevesse um livro sobre um outro tipo de vida que as pessoas, que um grande número de pessoas vive, chega-se à noite, despe-se a pessoa que esteve a trabalhar num banco ou numa faculdade, mas à noite faz uma série de horas perfeitamente num mundo noctívago das suas ramificadas versões e caminhos. Se eu fosse escrever um livro sobre essa dupla personalidade, isso era um chamariz. E a impressão que eu tenho é que tudo isto é fascinante. Tudo isto fascina porque é fácil. Eu, que não vou pela teoria de facilitismo, deixa endurecer um ensino e tal, como às vezes eu vejo aí os comandantes do Ministério de Educação Nacional. Agora, que é importante respeitar o cariz, o Estatuto da Ciência, é preciso estudar, é preciso fazer silêncio, é preciso estar várias horas no laboratório, é preciso trabalhar em equipe, por exemplo, é preciso levantar dificuldades. Eu não percebo, eu não sei, não é? Se eu fosse perguntar a muitos políticos de hoje que usam a palavra o que é o patriotismo e o que é, que a palavra hoje também muito utilizada, o que é retórica. Ainda ouvi hoje, agora neste encontro dos políticos que estão reunidos com... isto agora é tudo... O que é retórica? Isto agora eu gostava de saber o que é retórica. Porque nós, no fundo, também somos vítimas do mais fácil, que é papaguear aquilo que é de papaguear, que é a linguagem, que são os conceitos. Porque é que os portugueses hoje dizem, por exemplo, analistas políticos ou analistas de qualquer outra índole, passam a vida a utilizar o advérbio obviamente. Tudo é óbvio. E eu continuo a pensar que é tudo menos óbvio. Pelo menos para mim não é. Obviamente. Não é? Isto é obviamente que é assim. Porque é que as pessoas não dizem naturalmente, comumente? Ao menos, não. As pessoas habituaram-se a papaguear a palavra e a palavra sai. Não é? Eu sempre me irritou ouvir esta expressão que agora também está tristemente na moda. Olha, é assim. Mas é assim o quê? A pessoa chega junto de mim, vem-me convidar para isso e diz, olha, eu gostava que o senhor fosse aqui e lá e tal. É assim, mas, ó minha senhora, é assim o quê? Não, é assim aquilo que lhe vou contar. Portanto, isto é um nariz de cera, o que nós chamamos em matéria literária com menos lustre. Isto é um nariz, é uma coisa que se repete. Eu já nem penso naquilo, aquilo sai-me. E eu acho que, do ponto de vista, quer dizer, para mim, eu sei que é um exagero da minha parte, mas eu acho que a religião é vítima do ar do tempo, deste ar do tempo, em que nós caímos na sentimentalidade, no emocionalismo, nas facilidades, de não levarmos até ao fim
o questionamento das grandes razões. Claro, eu sou vítima também do meu tempo. Eu acho que no fim, há 40 anos, para mim a concepção religiosa não foi apenas, conforme a visão marxista, não era apenas o ópio do povo. Foi ópio do povo para muitos. Mas, segundo o próprio Marx, a concepção religiosa foi protesto. A gente conhece hoje em Portugal imensíssimos representantes da cultura e da cidadania que herdaram a visão do mundo, embora não pratiquem a expressão religiosa católica ou outras expressões religiosas. Mas foi a partir da concepção católica que descobriram, do ponto de vista social, a luta contra a pobreza, a luta contra a injustiça, a defesa dos direitos do homem, a hostilidade contra os embargos dos próprios direitos do homem, a capacidade de se associar, a estrutura grupal, a humildade de ser mendigo da ciência. Isto era fundamental, de facto, para a visão da fé e para a visão da cultura religiosa. E indo exatamente à questão da cultura religiosa, ou até não só da cultura, mas da própria identidade, caracterizou este quadro de uma forma, como disse várias vezes, que pode ser acusada de ser, enfim, de ser negativa. Mas começou a sua primeira resposta exatamente por dizer algo que me interessa aqui retomar, que é o facto de estarmos num momento excepcional e, para mim, o momento excepcional pode ser um momento de, enfim, apesar de ter muitos problemas, pode ser um momento de construção e de dar vários passos em frente, exatamente porque o momento a isso obriga. Ora, e nesse sentido dos passos em frente, como é que poderá ser, ou quais são, no fundo, os passos, as respostas que uma estrutura como a Igreja Católica pode dar a este mundo que é tão apático? Essa é a capacidade, essa é a missão fundamental, de facto, da Igreja. E isso eu acredito, aí tenho essa visão, tenho que ter uma visão otimista. O Schillebeeck, muito bem, o grande teólogo holandês, ele dizia que o profetismo devia ser, antes de mais, um profetismo negativo, isto é, termos a coragem na exposição daquilo que nós somos, termos a coragem para... Os artigos que ele publicou quando surgiu, isto há 30 anos ou 40 anos, a revista Concílio, logo nos primeiros números da revista Concílio, depois aparece num dos seus livros. Isto é, o profetismo negativo, a saber, eu para encarecer o produto que vendo, passa a expressão, que eu ostento, que eu exibo, olha, tenho aqui um livro muito bom e tal, eu tento criticar ou recusar visões que outros livros tentam demonstrar contra as teorias deste livro, que para mim, de facto, é fabuloso. Era a razão porque eu dizia há bocadinho, uma das coisas que prende um grande auditório no país, isto para mim é sintomático, na Igreja em Portugal, isto é, o Frei Bento será hoje dos escritores da corrente católica, que para além dos conteúdos, tem uma capacidade natural de simplicidade e de criatividade até linguística, onde os conceitos se tornam muito mais aproximados e muito mais visíveis. Isto é, fácil de compreender. Não usa o jargão, não usa a linguagem estafada, repetitiva da Igreja. Nós falamos em revelação. O que é revelação? A história da salvação. O que é a história da salvação? Mas ela aborda hoje que é preciso salvar a Síria. Ou é preciso salvar milhares de portugueses que estão com fome, por exemplo. Ora, a Igreja Católica tem essa obrigação cultural de tornar muito mais, hermeneuticamente, muito mais atual
que é uma das dificuldades que eu sinto nessa transmissão de saber, isto é, as fórmulas, a forma de transmitir e de ensinar é que é descolorida, é cansativa, é repetitiva, é sempre o obviamente. Eu repito a linguagem que as pessoas habitualmente utilizam e repetem. Eu precisava de descodificar, de explicar terminologias, conceitos, etc, etc. Por exemplo, vem-me dizer este caso, e é porque eu acredito, embora seja muito difícil, nós vamos a uma das montras da religião em Portugal, que é Fátima. Eu sei que tem havido um esforço imensíssimo neste aspecto. Quer dizer, o que é penitência? Biblicamente, a penitência é mudar de vida, é mudar de mentalidade. Já está, mudar de mentalidade para mudar de vida. Mas há pessoas que continuam a ter a mentalidade da pena de morte, como continuam a ter a mentalidade da tortura. Uma tortura física, por exemplo, numa guerra, vale tudo, ou até uma tortura psicológica. Um professor pode ser um torturador psicológico na turma. Quer dizer, ele mete medo, ele mete pânico. Até pode utilizar outros processos proibidos, não é? Ora bom, esses aspectos hermenêuticos, o que era necessário era que essa mentalidade seja uma mentalidade sadia, discutida, com um contraditório. Há muita gente hoje, do ponto de vista cristão, que defende, perante certas circunstâncias, perante certos crimes, se fossem eles a mandar, repunham o direito penal da própria morte. Teríamos a morte em Portugal. E fomos nós o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte no século XIX. Ora bom, essa mentalidade vem do ensino, vem do estudo, vem da capacidade de... E a Igreja tem a obrigação e a missão pedagógica, como uma universidade. Não basta um investigador. Eu acho que a investigação é fundamental para a ciência polar. É verdade. Mas há investigadores e depois há ensinadores, há os docentes. Há muito professor que nunca o devia ser, porque não sabe transmitir de uma forma simples e aproximada aquilo que é complexo. Portanto, do ponto de vista da própria ciência religiosa, o que nós precisaríamos era lançar mão, não de sentimentos, não de explorações, não de lágrimas, não de pânicos, etc., mas utilizar conceitos perfeitamente ajustados, esses é que são ortodoxos, retos, originários e originais, e sabê-los traduzir em diálogo, saber conversar, ter lições ativas. Hoje ninguém pratica um método ativo. Estou aqui numa faculdade, atenção, mas haverá muito método ativo hoje nas nossas universidades? É uma interrogação que eu ponho. Dou-me conta que não. O método ativo é um método um bocado marginalizado. Não é? E eu acho que a missão da Igreja é uma missão de ensino, através do diálogo, através de uma nova hermenêutica, através da leitura do conhecimento real das pessoas reais e dos acontecimentos reais. E não basta hoje vir em Portugal dizer que temos que ter esperança. Para gente que está com fome, está com frio e que não tem emprego. O que era preciso era explicar, por exemplo, que a Igreja em Portugal explicasse o que é ter esperança. Porque senão eu posso dizer que a palavra esperança é semelhante à palavra alienação. Olha, amanhã ficarás curado. É esta visão que eu tenho, caríssimo Paulo. Ora, obrigadíssimo por nos ter dado, acima de tudo, estas inquietações. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigado.